E aqui estamos palpites de sábado, dia 3 de agosto. Uhul! Campeonato Alemão, segunda divisão. Hannover contra Regensburg. Hertha contra Paderborn. Karlsruhe contra Nürnberg. Magdeburg contra Elverberg. Schalke contra Braunschweig. Palpites, mercado de gols no ao vivo. Campeonato Argentino, Godoy Cruz e Argentinos. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Vélez e Defensa, palpite, casa vence, empate anula. Tajeres e Instituto, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Independiente contra São Lourenço, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Huracan e Racing, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro, Vitória e Cuiabá, palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Vasco e Bragantino, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Atlético Goianiense e Botafogo, fora vence, empate anula. Criciúma e Atlético Mineiro. São Paulo e Flamengo, palpites, jogos over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro Série B, Botafogo e Guarani. Amazonas e Ituano, palpites, casa vence, empate anula. Série C, Botafogo e Figueirense, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Volta Redonda e Tombense, palpite, casa vence, empate anula. ABC e São José, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético contra Confiança, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Chileno, Huachipato contra Colo-Colo, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Chinês, Shandong contra Xangai, palpite, fora vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Chengdu contra Iata, palpite, casa vence. Campeonato Colombiano, La Equidad contra Once Caldas, fora vence, empate anula. E Campeonato Paraguaio, Guarani contra Libertad, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Olímpia contra Trinidense, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Para não perder vídeos inéditos aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 10 horas. Sejam todos muito bem-vindos e bora ganhar dinheiro. Tamo junto e até a próxima!